Gente, se a janela está fechada para jogadores que você precisa contratar de outra equipe, a janela ainda está aberta para os chamados jogadores free, os jogadores livres de contrato. E Antônio Brum ontem na coletiva acabou dizendo que tem uma listinha destes nomes. A gente vai trazer aqui 5 nomes agora que podem estar nesta lista de Antônio Brum. Ontem a gente já falou de 2 nomes, um deles Luciano Vietto e o outro TT. Ao que parece, Luciano Vietto pode ser reforço do Vasco da Gama, o adversário do Grêmio, no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio talvez surpreenda na janela ou surpreenda no mercado contratando algum jogador free, o chamado jogador livre de contrato, o chamado jogador sem clube. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, se por um lado o Grêmio não pode contratar nesta temporada mais jogadores com contrato vigente com algum clube, o Grêmio pode contratar jogador livre de mercado. E isso pode acontecer, porque inúmeros jogadores estão livres, chamado o jogador free, que chegaria apenas pelo salário. Tu não teria que falar com um clube, gastar dinheiro para trazer ele, tu teria que acertar o salário, pagar uma luva de assinatura de contrato que normalmente é diluída durante o tempo de contrato dentro do próprio salário, e aí o cara chega para ser teu reforço. Eu separei aqui 5 nomes, a lista é gigante. Eu vou trazer 5 nomes agora, talvez mais 5 nomes amanhã ou hoje pela noite ainda, mas a gente começa a nossa lista com Luiz Gustavo, volante de Bundesliga, volante que estava na Arábia Saudita, volante de seleção brasileira e Copa do Mundo. Luiz Gustavo, volante que deixou a Arábia Saudita e está livre de contrato. Por qual motivo, razão ou circunstância eu coloquei Luiz Gustavo nesta lista? Porque o Grêmio tem apenas Vidia Sante de volante. Volante, aquele cara que dá o primeiro bote, que desarma, que desconstrói o jogo do adversário. O Grêmio só tem o Vidia Sante. O Grêmio liberou o Thiago Santos, o Grêmio liberou o Lucas Silva, que também não era necessariamente esse cara. O Grêmio tem o Ronald, que não é este cara. O Grêmio tem o Mila, que pode ser. Então quer dizer que o Grêmio tem apenas o Vidia Sante. E Luiz Gustavo, livre de contrato, para mim seria uma baita opção. E eu ficaria de olho no Luiz Gustavo. Agora eu vou trazer um nome para ser um cara para dividir a atenção com um Franco Cristaldo, por exemplo. Ah, mas o Grêmio tem o Luan, o Grêmio talvez tenha o João Pedro para fazer essa. Não, o Grêmio tem e o Grêmio vai utilizar, porque o Cristaldo não vai jogar no domingo contra o Vasco. O Grêmio deve utilizar, por exemplo, o Natan Pescador, que não mostrou a que veio ainda. Então eu separei o nome de Javier Pastore. Javier Pastore, meia atacante, muito bom jogador, jogador que dispensa comentário. Javier Pastore, quem é Javier Pastore? Cara, para começo de conversa, jogador que jogou muitas temporadas na Europa. Muitas temporadas na Europa. Jogador com 34 anos ainda, jogador que estava no Catar na última temporada, jogador argentino, meio ofensivo, 87, 1,87 m, jogador que é da cria da base do Tajeres, Huracan, aí Palermo, Paris Saint-Germain, Roma, Elche, e estava no Qatar SC na última temporada. Bom jogador. Javier Pastore, bom jogador. O auge da carreira, Paris Saint-Germain e Roma.
principalmente no Paris Saint-Germain. Javier Pastore, dispensa comentário, baita jogador, meia atacante. Ah, mas o salário é muito caro, não tem como trazer. Tem como trazer. Tem como trazer tranquilamente. O Luiz Gustavo, que eu falei antes, eu acabei não te dando, né, algumas coisas. 36 anos, mais veterano, 1,87 m, brasileiro por óbvio. Ele é cria da base do CRB, aí ele vai pro Corinthians, aí ele vai pro Hoffenheim, o primeiro time da Europa, depois Bayern de Munique, Wolfsburg, Olympique de Marseille, Fenerbahçe e estava no Al Nassr na última temporada. Baita jogador, baita jogador. Eu traria os dois tranquilamente. Agora, outro nome. Roberto Pereira. Esse ninguém sabe o porquê que está livre no mercado, né? Livre de contrato. Ninguém sabe por que Roberto Pereira está livre de contrato. 32 anos, ele também é argentino, meia central também, 1,82 m, valor de mercado de 6 milhões de euros. Ele defendeu a Udinese na última temporada, passou pelo Watford, teve o seu auge na Juventus. Ele é cria da base do River Plate, argentino, jogador de seleção de base argentina, jogador de seleção principal também. Bom nome e ainda ninguém sabe o porquê que ele está livre no mercado. Outro nome, aí eu vou trazer o Slimani ou Slimani. É estranho esse nome, mas ele é um bom jogador, tá? Slimani é diferente o nome, né? É Karim Slimani ou Slimani, na verdade. Da Argélia, centroavante, 35 anos, 1,88 m, jogador argelino, livre de contrato, depois que deixou o Anderlecht da Bélgica. Ele passou pelo Sporting, Fenerbahçe, Leicester, Newcastle, Olympique, Sporting, Lyon. Então, uma carreira de Mônaco, de bons times na Europa. O Slimani, ele é centroavante, 1,88 m, 35 anos. Eu tô colocando ele aqui, mas eu acho que o Grêmio não vai trazer, né, agora. Mas ele poderia, por exemplo, ser uma opção para a próxima temporada, no caso, a saída de Luizito Soares. E por último, não acho que o Grêmio vá trazer também, mas eu tenho o Oscar Romero. A gente tem 3 meias atacantes nessa lista, né? E dos três eu prefiro o Roberto Pereira pela idade, né? Porque é mais novo e mais jogador também, jogador que jogou em vários clubes. Mas o Oscar Romero, ele tá livre, 31 anos, meia ofensivo, 1,76 m, e ele deixou o Boca Juniors paraguaio. Ele é irmão do Ángel Romero, que tá no Corinthians, né? Base do Cerro Porteño, aí passa pelo Racing, Alavés, China, São Lourenço, e estava no Boca Juniors e agora está livre de contrato. Desses 3 meias que eu coloco aqui, primeiro, Roberto Pereira, segundo, Pastore, e no último, o Oscar Romero, se o Grêmio quisesse reforçar a equipe com um meia atacante. Jogadores livres, jogadores free. Destes 5 nomes, quem tu traria? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu, fui!